Olha só, em oposição a essas falas do presidente Jair Bolsonaro que a gente trouxe aqui sobre confiabilidade das urnas eletrônicas, o ex-presidente Lula afirmou durante ato em Juiz de Fora que a eleição será um golpe democrático e popular. É isso, Vini? É isso, Paulo. Lula, que inclusive também foi recebido por apoiadores, mas também teve protesto lá em Juiz de Fora. Inclusive Juiz de Fora, né, cidade que o presidente Jair Bolsonaro foi esfaqueado na campanha de 2018. Teve uma polêmica lá de um PM também que acabou levantando uma arma não letal para um grupo de esquerda, enfim. Mas o Lula participou de 2 eventos e em um desses eventos, Paulo, ele falou justamente fazendo esse contraponto a essas críticas do presidente Jair Bolsonaro ao sistema eleitoral, dizendo que o golpe vai vir nas urnas, mas será um golpe democrático e popular. Vamos ver. Bolsonaro fala em golpe todo dia. O Bolsonaro fala em golpe, a imprensa fala em golpe. Ele vai ver um golpe, ele vai sofrer. Dia 2 de outubro, o povo brasileiro vai dar um golpe no autoritarismo dele e vai restabelecer a democracia nesse país. E aí, Paulo, o ex-presidente Lula também criticou as tentativas de privatizações de empresas do Brasil, falou parem de tentar privatizar a Petrobras, parem de tentar privatizar a Eletrobras e deu uma outra declaração bastante polêmica, dizendo que em seu governo não haverá teto de gastos. Vamos ver. Não haverá teto de gasto no nosso governo. Não que eu vá ser irresponsável gastar para endividar o futuro da nação, não. É porque nós vamos ter que gastar naquilo que é necessário, na produção de ativos produtivos, de ativos rentáveis. A educação é um ativo rentável, é a coisa que dá o retorno mais rápido para que a gente possa produzir. Quem vai derrubar o gasto com relação ao PIB é o crescimento econômico, não é o corte orçamentário. Tá aí, Paulo, então a fala do ex-presidente Lula nesse outro evento que ele participou com reitores, dizendo que justamente quer revogar essa proposta aí dessa lei do teto de gastos no Brasil, justamente para investir mais em educação no país. Muito bem, Vini. Guguinha, me convença que a Petrobras não deve ser privatizada assim como o Lula fala. Primeiro... Por quê? Por qual razão? Olha, antes de entrar na Petrobras, o primeiro, falando ali do ponto da democracia, vai ser um golpe democrático, isso é uma fala de quem é um republicano, de quem não está apelando para o discurso da violência, da arma, como Jair Bolsonaro. Inclusive, o mundo inteiro está em alerta. A CIA, um porta-voz da Casa Branca falou isso para jornalistas, que a democracia no Brasil é um exemplo para o mundo. O sistema eleitoral brasileiro é um exemplo para o mundo e deve ser respeitado. Os Estados Unidos, o Biden repassou um artigo, teve um artigo que saiu no Globo, de um diplomata americano, alertando para os riscos de golpe no Brasil. E o Biden mandou repassar esse artigo para vários empresários. Eles estão ameaçando o Brasil com sanções. Se o Bolsonaro der um golpe, esse é o ponto hoje que o mundo está. O mundo está em alerta a esse ponto de dizer que se o Bolsonaro der um golpe, vai haver sanções econômicas. Então os investidores vão retirar dinheiro do Brasil se o Bolsonaro continuar com esse discursinho de ruptura da democracia. Isso é um fato. As pessoas podem torcer, dizer que ele está querendo proteger a liberdade dando arma, mas o mundo inteiro está em alerta com Jair Bolsonaro. Sobre a Petrobras, a gente tem de 1954 até 2016, a gente teve uma gasolina barata no Brasil, porque a Petrobras seguiu uma outra política, em que a gente não tinha essa paridade com os preços internacionais, uma paridade absoluta. A gente tinha uma margem de lucro que era dada aos acionistas, mas tinha um limite no lucro para o acionista. Em 2016, com o Temer, eles conseguiram um lucro total. A comissão que faz isso dentro da Petrobras, apesar de ser majoritariamente governista, optou por isso, e a gente ainda tem esse grupo maior de pessoas representando o governo dentro dessa comissão. A gente pode mudar, reverter isso. A gente pode ter de novo uma gasolina barata, retirando essa paridade como é e colocando pelo menos um limite de lucros para os acionistas. Isso é possível. E a gasolina hoje,
com o barril a $100, a Petrobras não teria prejuízos se fizesse isso. Então, por que a Petrobras não deveria ser privatizada? Deve ser em partes estatal, porque hoje ela é em parte estatal. Em parte, a gente abriu desde 1997. Que parte? A gente tem mais de 60 bacias que são exploradas por petrolíferas que não são a Petrobras. E a gente tem refinarias que estão sendo privatizadas. Inclusive, uma delas privatizada há pouco na Bahia está tendo um dos petróleos, uma das gasolinas mais caras do Brasil. A gasolina está a R$8. Achar que privatizar vai baratear é cascata. Inclusive, se a gente privatizar, sabe quem vai comprar a Petrobras? Uma estatal, ou chinesa ou norueguesa. Guguinha, sabe quantas refinarias existem da Petrobras? Quantas você acha? Existem mais de 400, né? Não. Nós temos no Brasil... Não, agora, 18... refinarias, eu entrei de bacias. Nós temos 18 refinarias de petróleo no país, no Brasil, 18. Quantas você acha que são da Petrobras? Não, agora acho que 4 ou 6, né? 14. Essas 4 que não são da Petrobras, você acha que representam quantos por cento na distribuição da produção de petróleo? 1,4%. O que eu estou querendo dizer? O Brasil vive um monopólio de produção de petróleo. Ponto. E isso encarece o preço. Eu concordo que tem que abrir espaço onde não tem concorrência. Onde não tem concorrência, o preço é. Eu não estou dizendo que não tem que abrir para concorrência, mas dá para abrir sem você privatizar a estatal. E o Brasil já está fazendo isso. A gente já está privatizando refinarias como essa da Bahia, que foi privatizada, e agora a gente está tendo a gasolina mais cara do Nordeste nessa refinaria, que foi privatizada. E achar que privatizar é sempre a solução. A gente tem vários exemplos de privatizações que deram errado e depois reestatizaram. E a realidade é a seguinte: privatizar a Petrobras, ela vai parar na mão de estatais. Rapidinho, essa questão dessa refinaria privada lá na Bahia, né, que estão vendendo gasolina até mais cara do que a Petrobras, né, tá saindo aí mais de R$8. Então, seria essa mesma solução ou não? Não, o ponto é o seguinte, Vini, o ponto é, hoje você tem uma distribuição única, exclusiva do petróleo no Brasil, feito pela Petrobras. Esses números que eu mostrei aqui é fato. 98,6% de tudo que é produzido no Brasil em relação a petróleo é estatal, é Petrobras. Aí o Guga fala, ao longo do tempo está abrindo mais. Abrindo nada. Estamos com 1,4% aberto. Ou seja, é nada isso. De refinaria, você falou, não de exploração de petróleo. Sei, Guga, mas isso é nada. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Isso é absolutamente nada. Se abrir mais, abaixa o preço. É lógico, porque você cria muito mais concorrência. Claro, isso é óbvio. Isso é óbvio, básico, né? Parece que acontece criou no mundo concorrência. Inteiro. A gente está vendo com a refinaria da Bahia. Abriu a concorrência, está mais caro. Vamos sair um pouquinho de Petrobras. Eu quero falar um pouquinho dessa fala do Lula aí em relação a golpe, porque foi uma fala forte. Mexeu contigo? Ô Paulo, eu queria saber quem que está apoiando esse discurso, porque, mais uma vez, eu achei que até iam trazer os vídeos aqui da patética recepção que ele teve aí, 3 gatos pingados, eles sempre fecham a câmera para não mostrar que a rua estava vazia, mais uma vez, não tinha quase apoiador aí do Lula, queria rir aqui com vocês, mas infelizmente o vídeo não está aqui, mas está circulando na internet. E teve também, né, uma recepção por parte da direita, que foi às ruas recepcionar o Lula, e teve mais gente do que a própria esquerda, né, apoiadora desse ex-presidiário. Eles gritando aí Lula na prisão, defendendo o presidente Bolsonaro. Então, mais uma vez, a gente vê que a popularidade do Lula na rua não é tão legal como essas pesquisas tentam mostrar. E ele, a cada dia, com esse discurso dele, muda muito. Quando tem o discurso pronto, estava comentando isso aqui quando o vídeo estava passando, quando é o discurso pronto, é o Lula. Quando é um improviso, ele mostra quem verdadeiramente ele é. Até o tom de voz muda, né? É agressivo, com ódio. Ele quer voltar à cena do crime para se vingar do povo brasileiro, para se vingar desses brasileiros que o colocaram na prisão justa. Uma prisão justa. Por mais que o STF agora fale que não, é justa, e todo brasileiro sabe disso. Aí ele falou o quê? Ele se afunda cada vez mais. O teto de gastos, ele quer tirar o teto de gastos. Para quê? O teto de gastos foi criado justamente para obrigar, né, o governo a gastar uma X quantia para não ultrapassar isso, não jogar dinheiro ao vento. E o Lula não quer tirar isso para gastar mais e mais. É máquina pública, né, que sai do bolso do contribuinte. E junto com isso, afeta a economia do Brasil. Por quê? Porque os investidores
investidores não se sentem seguros para investir num país que não tem teto de gastos. Gasta como quiser. Imagina no Brasil, durante a pandemia, se não tivesse esse teto de gastos, o que aconteceria? Ia ser muito mais dinheiro jogado fora. Muito mais dinheiro. Então, cada vez mais, ele mostra com esse discurso, o que ele vai fazer vai ser um retrocesso total. O que o Bolsonaro tentou construir nesses 4 anos, com muito trabalho e suor, sacrifício, porque não foi fácil, ele vai conseguir, em questões de minutos, destruir. E a gente vai voltar para a estaca zero. É isso que o brasileiro quer? Imagino que não. O Drilis, essa fala do Lula em relação a teto de gastos não é uma fala de centro, né? É uma fala bem à esquerda. O que pressupõe a esquerda? É um estatismo, é a gastança desmesurada, em nome de um combate ao empreendedorismo e à burguesia que sufoca as forças de trabalho, ou seja, a inversão completa da realidade. Teto de gasto é uma coisa muito simples. Se você gasta mais do que arrecada, você como dona de casa, você vai contrair dívidas. O Estado contrai dívidas. Contraindo dívidas, você vai propagando o problema da insolvência para frente. O que você faz com isso? Você aumenta a inflação, a longo prazo você perde investimento porque ninguém confia em você, as pessoas param de investir, você não gera mais receita, não gerando receita, não atraindo investimento, você gera inflação, você gera estagnação econômica e, a médio e longo prazo, e desemprego. Foi o que o Lula fez com esse crescimento de bolha através de consumo e jogou a bomba para a dona Dilma Rousseff, que pegou exatamente essa irresponsabilidade da falta de teto de gasto do Lula nos primeiros seus 2 mandatos, e aí explodiu a crise econômica no teto da Dilma. Eventualmente é só isso, é gastar mais do que se arrecada, se endividar e se arruinar economicamente. Agora, eu não queria deixar de dizer também nessa coisa de golpe, dessa projeção eterna do golpe espelhado. O que é exatamente golpe? Golpe é você fazer uma locupletação do Estado, você subornar as instituições, subornar juízes, deputados, empreiteiros, subornar deputados, para você eventualmente sufocar os princípios das instituições democráticas e comprar todo o Estado. Isso foi o golpe perpetrado pelo Lula petismo. Golpe é você pegar um homem condenado em 3 instâncias de julgamento por uma dezena de juízes e você soltá-lo simplesmente porque, ao que tudo indica, você tem birra de um governo legitimamente eleito conservador e não só persegue pessoas criando tipificações criminais que não existem, sufocando a liberdade de expressão, desmonetizando pessoas, arruinando pessoas, prendendo pessoas, como solta exatamente o maior bandido vivo que promoveu o maior esquema de corrupção da história da República. Ou seja, um contra-golpe é você exigir mais lisura e transparência nas eleições, sendo que golpista é aquele, golpista democrático é aquele que não deixa debater e desconfiar de um processo eleitoral que só existe no Butão, em Bangladesh e no Brasil. Ou seja, existe sim um golpe em curso feito por instituições e juízes que querem reformar o Lula, o maior corrupto da história, como presidente da República, que ele promove a paz da República. Ok, Adriles. Consegue parar. Perfeito. O Bolsonaro... Olha só,